Olá, amigõezões e amigõezonas mais queridos desse canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês não estiverem bem, eu também não tô, minha gente. Esse canal é nosso, então todos nós precisamos estar em harmonia, em sintonia. E no vídeo de hoje falaremos sobre famosos que se arrependem de algumas decisões que tomaram lá no passado, minha gente. O vídeo, como sempre, foi feito com o maior carinho pra você, cebozinho e cebozete. Então deixa o likezão que isso ajuda demais. Depois da vinheta, é lógico, eu te conto tudo. Minha gente, quase que não teve vídeo hoje. Porque tem um vizinho ceboso aqui que qualquer coisa quer ficar botando fogo nas coisas. Minha gente, esse negócio de ficar botando coisa no fogo é coisa de gente pobre, que tem espírito de pobre. Pobre eu também sou, mas tem gente que tem um espírito de pobre entranhado, minha gente. Que qualquer coisa fica tacando fogo no lixo, fogo em mato, fogo nas coisas. A gente tá vivendo a maior seca dos últimos 50 anos no Brasil. Minha cidade, minha gente, tem água um dia sim, 10 dias não. Tá uma situação, minha gente, que olha, eu vou falar pra vocês. Aí tem o filho de uma égua, minha gente, sabe? Tem aquele cara que parece que eu não sei, que tem espírito de porco, que fica botando fogo nas coisas. Minha casa tava com fumaça pra tudo quanto é lado, não dava pra enxergar outra pessoa. Eu tinha perdido meus gatos aqui dentro, tanta fumaça, meu. Eu tava sem conseguir respirar por causa da fogueira, da fumaça que aquele vizinho tinha feito. Liguei pra Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, veio todo mundo aí resolver a situação. Mas quase não teve vídeo por causa disso, vocês acreditam? Mas mesmo tudo intoxicado aqui, vocês são minha prioridade, é lógico que tem vídeo. E a gente vai falar desses famosos, minha gente, que no passado tomaram algumas decisões que não foram boas, se escangalharam tudo e depois se arrependeram. A primeira dessa lista, minha gente, é a atriz e apresentadora Mônica Iose. A Mônica Iose sempre teve um sonho de infância que era ser atriz. Ela é atriz formada em artes cênicas pela Unicamp, mas ela nunca conseguia, minha gente, entrar na televisão como atriz. Ela começou no CQC fazendo reportagens. E ela era muito engraçada, tinha uma veia cômica e logo se tornou uma humorista, mesmo ela rejeitando esse rótulo. Anos depois, ela conseguiu entrar na Globo e ela achou, vou fazer umas novelinhas, ai, não vejo a hora de estar lá na cama, deitada com o Cauã Raymond. Mas não, minha gente, jogaram ela para ser comentarista de BBB. Ela ficou pouco tempo no cargo, até que logo, minha gente, a Zeca Camargo tava dando trabalho lá no vídeo show, dando pouca audiência. Resolveram promover o Otaviano Costa, que estava de repórter, para apresentador. E aí ficou uma lacuna. Falaram, nossa, seria legal se a gente colocasse um balcão aqui, colocasse uma mulher do seu lado. Fizeram diversos testes. A Mônica Iose foi fazer o teste na sexta-feira daquela semana, minha gente. E disse que foi unânime. Todo mundo amou. Ela e o Otaviano tinham uma química que era algo sem igual, sabe? Os dois casaram muito bem no vídeo, minha gente. Os dois conseguiam um completar a piada do outro, sabe? Era uma coisa muito bonita. O vídeo show tava bem falido naquela época, flopado, sem audiência, perdendo direto, minha gente, pro programa Balanço Geral da Record. E quando a Mônica entrou com o Otaviano, deu uma ressuscitada no programa. O programa voltou a ser líder unânime de audiência, minha gente. Ganharam diversos prêmios. O programa tava bombando. E aí as matérias sobre bastidores da televisão passou a ser segundo plano do programa, enquanto as pessoas queriam ver mesmo era a zoeira do Otaviano com a Mônica Iose no palco. Só que desde o início a Mônica falava que estava infeliz lá. Ela falava, não quero ficar aqui, quero fazer novela, eu sou uma atriz, me dá uma chance, eu só tô aqui porque aqui tá perto da área da dramaturgia, os diretor vê assim, pelo amor de Deus, eu quero ser atriz, eu não sou apresentadora. E diz que na época o Boninho ia lá e falava, Mônica, fica aqui, Mônica, você é apresentadora, você só não descobriu isso ainda, Mônica, você tem talento pra apresentar, Mônica. Eu não quero ser atriz, não quero apresentar. Minha gente, diz que até na época, o Carlos Henrique Schurer, que era o diretor geral da Globo, chamou ela e falou, para com essa frescura, menina, de querer sair, o programa tá bombando, tá dando certo, a gente aumenta o seu salário, você fica aí do lado do Otavianão todo dia. Tá ótimo, pra que você quer ser atriz? Ela falou, porque eu sou atriz. Eu sou atriz de alma. Eu tenho personalidade de atriz. Eu nasci para atuar. E ele, não, minha filha, você nasceu pra ser comediante, pra ser apresentadora, só que você não se toca. Minha gente, não teve jeito. Logo ela saiu do programa. Com a saída da Mônica Iose, minha gente, começaram a fazer um rodízio de apresentadores no vídeo show junto com o Otaviano, mas não dava certo.
E o próprio Otaviano deu uma entrevista esses dias pro Ticaracatica Cast. E ele disse, minha gente, que o problema do vídeo show foi a saída da Mônica e que depois disso o programa morreu. Que ele também não tinha mais aquela animação pra fazer o programa, sabe? E que depois disso, nunca mais o programa teve o mesmo acerto. Colocaram um monte de gente lá, não deu certo. Tanto que o programa depois, minha gente, saiu da grade da emissora. Que a Fabiola Hyper do Balanço Geral da Record São Paulo, quase todo dia pegava o primeiro lugar, decidiram jogar o programa no lixo. Nessa época, minha gente, a Mônica foi para a área de dramaturgia da Globo, fez diversas participações em programa e novela, mas nunca fez um personagem assim, porque ela também não era lá essas coisas como atriz, né? E ela ficou de 2014 até 2019 só fazendo pontinha na Globo, minha gente. Até que no ano de 2019 ela conseguiu um personagem, Kim, na novela Dona do Pedaço. O personagem foi uma bosta, foi um fiasco, não tinha repercussão nenhuma, minha gente. E começaram a criticar a atuação da Mônica. Depois disso, a carreira da Mônica ficou toda escangaiada. O nome dela caiu no ostracismo. Hoje ela faz algumas participações em alguma série do Globoplay, minha gente. Faz algumas participações em cinema, mas nunca teve, de fato, um personagem de sucesso. E também não é mais contratada da Globo, minha gente. E ela disse que se arrependeu um pouco de ter saído no vídeo show. Ela disse que naquela época ela estava no auge, a carreira dela estava em alta e ela podia ter esperado um tempo melhor para ter aparecido de fato uma oportunidade boa como atriz na TV, porque ela jogou tudo pro alto, escangaiou toda a carreira dela e hoje quase ninguém lembra que ela já existiu. Parece que esse vídeo show dela com o Otaviano foi um surto coletivo. Vocês lembram dela lá, minha gente? Era legal até, né? Nessa época eu assistia a Globo ainda. Minha gente, a história que eu vou contar agora viralizou essa semana porque ele resolveu falar. Tô falando, minha gente, do ator e do manipulador de bonecos Fábio Galileu. Minha gente, vocês não vão ligar um nome ao personagem agora, mas eu vou te explicar, vocês vão saber tudo certinho. Vocês lembram, minha gente, quem é mais das antiguinhas, que antigamente no programa do Ratinho tinham dois ratos, dois bonecos? Um é o Xaropinho, interpretado por Eduardo Mascarenhas, e o outro era o Tunico, minha gente, que era o Fábio Galileu. Minha gente, os dois ratos faziam sucesso no programa do Ratinho. Eu tinha tudo, eu tinha copinho deles, eu tinha chocolatado, eu tinha um CD do Tunico e Xaropinho. Eu adorava eles quando eu era criança, mas eu era criancinha que amava eles, eu assistia demais. Ter o seu problema de hemorroida. Isso mesmo, chegou a pomada do Ratinho. Dê adeus ao sofrimento da sua hemorroida, nunca mais sinta dor. A única que tem o Ratinho na embalagem. Só que aí, minha gente, no início dos anos 2000, o blogueiro Ricardo Feltrin, vou pôr entre aspas blogueiro, muita gente fala, jornalista Ricardo Feltrin. Ele não é jornalista, que ele não tem formação de jornalismo, tá, minha gente? O blogueiro Ricardo Feltrin fez uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que a Globo estava interessada em contratar o Tunico e o Xaropinho. Que eles iam fazer uma proposta muito boa financeira para que eles abandonassem o Ratinho. Minha gente, nessa época, o programa do Ratinho, que já tinha sido o auge do auge da audiência do SBT, estava passando por uma turbulência. O próprio Silvio Santos chegou a dirigir o programa do Ratinho nessa época para tentar recuperar. Só que nada dava certo. E aí, minha gente, o Fábio, que era o Tunico, resolveu pedir demissão. Porque ele chegou antes e falou, Ratinho, a Globo quer me contratar, quer o Xaropinho, vocês têm que aumentar o meu salário e me contratar via CLT porque eu sou PJ. E o Ratinho falou pra ele, cara, espera um pouquinho, sabe por quê? Hoje o programa tá em crise, não tem como a gente te dar aumento, mas depois, quando tudo melhorar, quando as coisas voltarem ao eixo, eu consigo um aumento pra você e pro Eduardo, eu quero muito que vocês continuem aqui. O Eduardo Xaropinho falou, eu vou ficar, Ratinho, sou fiel a você. O Tunico falou, eu não. Tô saindo fora, vou processar o SBT. Ele pediu, minha gente, na justiça, 3 milhões de reais em indenizações por direitos trabalhistas. O processo correu na justiça, sabe? O SBT recorreu, ele acabou ganhando 100 mil reais de indenização. E ele tava ciente de que ele ia pra Globo, minha gente, que a Globo ia contratar ele. Aí ele chegou lá na Globo, na porta, toque, toque, toque. Oi, onde que eu assino pra ser contratado aqui da Globo? Nossa, tô louco pra começar. Onde eu vou passar? Vou estar no programa do Mais Você? Vai tirar aquele papagaio chato e vai colocar eu no lugar? Aí a Globo falou, quem é você? Você ser contratado aqui? Não existe isso não. Oxi,
Nem conheço você, rapaz. Meses depois disso, minha gente, o programa do Ratinho saiu do ar e ficou de 2006 até 2009 fora do ar. E aí, minha gente, o Ratinho não quis demitir ninguém do seu elenco. As pessoas que estavam com ele, o Ratinho pagava o salário para todo mundo do próprio bolso, minha gente. Em 2009, o programa retornou com todos os integrantes, menos o Tunico, que tinha dado palhaçada, né? Tinha feito processo contra o SBT, pedido demissão. Só que ele entrou, minha gente, numa tremenda enrascada. Ele ficou sem emprego, com depressão. A mulher dele largou dele. Tá sem emprego, tá longe do Ratinho, não quero. Vai embora daqui. O homem ficou com a vida toda escangaiada, minha gente, sabe? Toda escangaiada. Nesse período que abria a geladeira da casa dele, escutava aquele suspiro alto, sabe? Que não tinha nada lá dentro, minha gente. Era meia cebola, metade de um litro d'água, gente. Que tava uma coisa feia a situação dele, tava muito triste. Ele não sabia mais o que fazer. Ele disse que as havaianas dele, minha gente, tava até remendada com araminho já, sabe? Quem nunca, né? A situação dele tava triste, minha gente. E aí ele foi lá e pediu ajuda pro Ratinho. O Ratinho foi e deu uma boa ajuda financeira pra ele. Só que o Ratinho tentou levar ele de volta pro SBT 3 vezes. A última vez, inclusive, foi agora recente. E o SBT rejeitou todas as vezes. E ele disse que entende o SBT, pois ele cuspiu no prato que ele comeu. Ele falou que teve as melhores oportunidades da vida no período que estava no SBT, se deslumbrou com a fama, achou que ele podia ser o bonecão Paquito lá da Globo, se lascou, minha gente. No palco tava acontecendo muitas coisas, assim, imagina. E eu fui o único que eu coloquei o SBT no pau, eu processei o SBT. E a vida é assim, Daniel, um erro, você pode destruir a sua vida. Sim. E desde que eu saí em 2005, já fazem quantos anos? 16 anos? Sim. Todo ano, Eduardo, o Xaropinho, não sei o que, cara, o Ratinho tentou me levar de volta pro SBT 3, esse ano 4, a quarta vez tentou me levar, definitivamente não tem volta. Não tem volta. Mas por causa do processo? Por causa do processo. E diz que se arrepende muito do passado dele e que o maior sonho da vida dele era voltar pra TV ao lado do Ratinho. Minha gente, se fosse SBT, vocês pegavam de volta? Falando sério? Porque a pessoa saiu achando que tava com o ego lá em cima, né? Que ia pra Globo, que ia dar tudo certo. Volta com o rabinho entre as pernas, volta o cão arrependido, né? Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Eu não sei se eu pegaria, não. Talvez sim, porque eu ia perdoar ele, né? Ia ver a situação que o cara tá, mas eu entendo SBT também. Minha gente, quem fez parecido com ele, só que em épocas diferentes, foi Valentina Francavilla. A Valentina entrou no programa do Ratinho já nessa segunda fase. Ela ficou 13 anos no SBT ao lado do Ratinho, minha gente. Valentina também fez pegadinhas no programa Silvio Santos. E ela tava sempre ali como uma das queridinhas ali no SBT. Só que, minha gente, ela disse que estava meio cansada, que não estava vendo o filho direito e que queria novos ares. Aí no ano de 2021, ela foi convidada pela Record para fazer parte do programa A Fazenda. E ela aceitou logo de cara. Só que ela só foi contar pro Ratinho e pro diretor do programa, que ela tava indo já pra Fazenda, quando o contrato já estava assinado, minha gente. E deixou o Ratinho meio chateado. Ela hoje admite, sabe, que o Ratinho foi muito bom, foi como um pai pra ela. Que o Ratinho emprestou dinheiro pra ela diversas vezes, que a tratava como uma filha, que deixava ela fazer o que queria no programa. Mas ela estava insatisfeita, foi pra Record. No momento que ela foi pra Fazenda, minha gente, ela tava com uma aparência esquisita, tava parecendo a noiva cadáver, com o rosto todo chupado, minha gente, sabe? Tava uma coisa medonha, coitadinha, medonha. E ela foi pra Fazenda e virou a planta da edição. A participação da Valentina na Fazenda foi pífia, minha gente. Não teve graça nenhuma, sabe? E aí, logo ela foi eliminada do programa. E volta o cão arrependido com o rabinho entre as pernas. Ela queria muito voltar para o programa do Ratinho, minha gente. Só que ela fechou as portas da emissora para ela. E na época, quem não autorizou a sua volta foi o Fernando Pelégio, que era um dos diretores, dos chefões da casa lá. Vou abrir um parênteses, o Fernando, minha gente, ele foi um dos diretores artísticos do SBT, ó, por mais de 30 anos. Ele era marido da Beca Milano, do bolo lá do Bake Off, sabe?
Só que ano passado ele, ó, foi desligado pela Daniela Berutti. Parece que depois que ele saiu do SBT, tá, ó, ladeira abaixo. Mas na época o Fernando falou pra ela, falou, ó, Valentina, você saiu porque você quis, né? Você saiu de um jeito meio rude, assim, né? Eu não sei, acho que não tem mais lugar pra você aqui, não. E aí ela ficou deprimida de novo, minha gente. Engordou mais de 35 quilos, né? Ela começou a militar contra a gordofobia. Fez um Instagram falando sobre estilo de vida gordo, de mulheres gordas, né? Quebrando tabus, dando várias dicas, né? Só que agora ela tá emagrecendo de novo e já perdeu 30 quilos de novo. E agora? Acabou a militância, coitadinha? Valentina ficou um bom tempo dizendo, minha gente, que tinha se arrependido muito de ter saído do Ratinho. Que quando ela saiu da Fazenda, bateu o arrependimento, o desespero, porque ela sentia saudade das pessoas, saudade do elenco. Só que aí o Fofocalizando fez uma reportagem na casa dela esses dias. Ela disse que não gostou do jeito que a Gabi Cabrini, a boca de coringa, falou dela. Que falou que ela tava deprimida, trancada dentro do apartamento. Ela disse que não gostou nada, foi lá, ligou no SBT, fez um regaço. E ela foi no Chupim esses dias e perguntou, você voltaria para o programa do Ratinho? Ela, de jeito nenhum, foi um ciclo que se encerrou. Mas a verdade é que ela voltaria sim, mas como não teve convite, agora fica falando isso. Foi outra também, minha gente, que sentou na graxa, né? Cuspiu no prato que comeu, acabou se dando mal. Ela poderia ter se dado muito bem na Fazenda? Poderia ter virado uma subcelebridade mais famosa, né? Fazer bastante trabalho. Mas a participação dela foi borocochô, né? Não foi legal. Minha gente, agora a gente vai falar do ator Matheus Carriere. O Matheus Carriere, minha gente, começou na televisão nos anos 70 ainda como um garotinho. Ele fez novelas, minha gente, na TV Tupi, na Bandeirantes, na Record, no SBT e diversas novelas na Globo. Porém, minha gente, no ano de 2001, ele integrou o reality show de maior sucesso do país até hoje, que foi a Casa dos Artistas. Pra vocês terem noção, minha gente, a Casa dos Artistas registrou a maior audiência do SBT na história do SBT até hoje. Foram 56 pontos de audiência. Ela arrebentava, minha gente. A Globo tava ficando louca. Tanto que a Globo entrou com uma liminar na justiça proibindo a Casa dos Artistas de ir ao ar na época. Porque falaram que o Silvio Santos tinha plagiado o BBB, que nem tinha ido ao ar na Globo ainda. Mas aí o Matheus saiu de lá todo pimpão, famoso. Achou que ele ia fazer uma novela atrás da outra. Minha gente, até o Cigano Igor, que tava lá na Fazenda, que tinha uma atuação bosta, conseguiu fazer novela. Matheus Carriere não fazia novela. Ele falou, meu Deus, o que farei? Preciso sustentar os meus gurizinhos, o que eu vou fazer? Falei, dinheiro na mão, cueca no chão. E aí, minha gente, ele fez o quê? Uma revista G junto com seu filho. Os dois abraçadinhos na capa, assim, ó. Depois, minha gente, ele foi convidado pela produtora Brasileirinhas para fazer filmes de enhanhamentos pesados. 2006 a 2009, ele fez 6 filmes, minha gente, 6. E ele tinha virado um astro do filme adulto, do cinema adulto, sabe, minha gente? Só que ele foi ficando mais velhinho pra essas coisas, tava meio escangalhadinho já pra fazer isso. Não tinha mais nada na carreira pra fazer, minha gente, nada. Porque o povo falou assim, ator de filme adulto não pode fazer novela, né? O povo começa a olhar, que sebo, né? Deixa pra lá. Não conseguia fazer mais nada na televisão. E ele disse que foi um dos maiores arrependimentos da sua vida. Tanto que o Matheus ficou anos sem dar entrevista, porque todas as entrevistas as pessoas questionavam do filme e da revista com seu filho Kaique. Ele conta, minha gente, que a revista foi maliciosa, porque ele não fez o ensaio ao lado do filho. Eles montaram as fotos pra parecer que os dois tinham feito aquele ensaio junto. E ele falou que isso é uma coisa muito perversa, né? Achar que ele teria coragem de fazer uma revista de coisas salientes junto com o filho dele. Ele falou que não era assim, não. E ele falou que os filmes queimaram muito o filme dele, queimou a carreira dele pra sempre, minha gente. Aí ele ficou anos no ostracismo, virou personal trainer, porque não conseguia mais fazer nada na carreira, coitado, tá tudo escangalhado. Até que no ano de 2020 ele foi convidado pelo Carelli para fazer a Fazenda. Ele deu uma limpadinha na sua imagem, minha gente. O Carriere voltou a ser aceito pelas pessoas. Também porque ele se arrependeu e ele mostrou que tinha se arrependido, minha gente. E eu acho o arrependimento algo muito bonito, não é verdade? O próprio Deus fala, minha gente, que quem não se arrepender não vai herdar o reino dos céus. O arrependimento é divino. Quando você se arrepende de coração, de verdade, não é verdade? Eu gostei muito da participação dele lá. Hoje ele deu a volta por cima, minha gente, sabe? Tá até fazendo uns comercial de dentadura, umas
participação de personagem bíblico da Record. Tá voltando, minha gente. Ele deu a volta por cima e eu achei muito interessante. Mas é novela, é cinema. Tu fez uns filmes meio esquisitos aqui, vem cá. Tem os filmes? É verdade esses filmes? Os filmes a gente não fala mais porque isso me deu muito problema. Porra, mas como não fala mais? Tem uma lista aqui dos filmes. Não vai falar, não. Vamos falar das peças de teatro, tanta coisa mais legal. Porra, tem uns filmes aqui louco. O Homem Nu de Mão do Bolso, o Perneta de Pau pra Esquerda. Matrix. Mas eu tenho mais de 20 peças de teatro na carreira já, então Vem cá, tu fica arrependido dos filmes pornográficos que tu fez? Todo mundo faz besteira na vida, né? A gente dimensiona errado. Gente, de todos esses que eu citei aqui, qual vocês acham que tomou a pior decisão da sua vida e da sua carreira? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir sua opinião. E eu quero saber de você. Você já se arrependeu de algo que você fez na sua vida? Deixa aí nos comentários. Quero ouvir sua opinião e saber de tudo isso. Bom, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui. Quero deixar um enorme beijo para todos vocês, minha gente. Dizer que eu amo vocês demais. Que vocês tenham uma noite abençoada pela presença de Jesus Cristo. Que Jesus toque em cada um de vocês e que a presença do Espírito Santo seja dentro das suas casas. O meu beijo para todos e até amanhã às 19 horas nesse canalzão que tanto te ama.